Nos próximos capítulos da novela Topíssima, Antônio vai visitar Bruno e a amizade dos dois acabará falando mais alto. Por isso, ele não conseguirá resistir e, além de perdoar o amigo, ainda vai dar um abraço em Bruno, um forte abraço, e ainda vai dizer que vai atender um pedido dele. Já na reta final da novela Topíssima, Antônio decide visitar Bruno, porém acaba não conseguindo a princípio. Edivaldo fala que infelizmente ele não vai poder permitir a visita, já que ele mesmo não pode liberar, pois quem libera é o André e ele já até foi embora. Antônio diz que é coisa rápida, explica que ele não quer causar nenhum transtorno para ele não, fala que ele só foi até lá porque ele precisa saber se Bruno pode ajudar Sofia. Edivaldo fala que é perda de tempo, pois Bruno já falou tudo que sabia. Antônio explica que ele não acredita que ele falou tudo que sabia. Por isso, ele quer conversar com Bruno, pois acha que vale a pena tentar. Diz que de repente, Bruno pode falar qualquer detalhe importante. Quem sabe ele não consiga uma nova pista, pois só assim ele pode tentar provar a inocência de Sofia. E afirma que ele tem certeza que ela é inocente. Edivaldo fala que mesmo que Bruno saiba de alguma coisa, com certeza ele não vai contar para ele, pois ele já está lá há um tempão e Antônio nunca foi visitá-lo. Antônio diz que de repente isso pode até fazer toda a diferença. Diz que Bruno pode estar esperando ele ir visitá-lo para contar alguma coisa que ele não quis contar para outra pessoa. Edivaldo fala que isso que ele está falando é totalmente improvável. Antônio diz que ele vai continuar insistindo, pois ele precisa da ajuda dele, pois ele não pode sair de lá sem antes conseguir falar com Bruno. Edivaldo acaba sendo vencido pelo cansaço. Ele pede para Antônio esperar na sala de André, que ele vai buscar Bruno e já volta. Enquanto isso, Bruno está tendo uma conversa desagradável com Pedro e Paulo Roberto. Bruno fica surpreso ao escutar Edivaldo contar que Antônio foi visitá-lo. Todo sem jeito. Bruno entra na sala de André. Edivaldo fala para Antônio que eles podem conversar e, se por acaso precisar de alguma coisa, ele está lá fora. Antônio agradece e fala que realmente só precisa conversar com Bruno. Porém, depois que Edivaldo sai, ele não diz nada. Então Bruno toma a iniciativa e fala que bom que ele foi visitá-lo, pois ele ainda não teve a oportunidade de conversar com ele depois do ocorrido. Antônio pergunta o que ele ainda tem para falar com ele. Bruno fala que ele não vai desistir, pois vai insistir em pedir o perdão dele, pois ele se arrepende de tudo que fez e sente muita falta de todos eles. Antônio diz que ele já fez isso, fala que ele já pediu perdão e até pediu para Canarinho falar com ele. Bruno diz que ele pediu para Canarinho pedir perdão em nome dele, porque era a única forma que ele tinha para chegar até ele, através de um amigo. Antônio explica que ficou muito magoado com ele e fala que o que ele fez foi o absurdo dos absurdos, pois, por causa dos motivos dele, ele acabou ignorando ele
e as pessoas que ele ama. Antônio fala que nem mesmo quando ele viu que Gabriela estava correndo riscos, ele pôs a mão na consciência, pois poderia colocar o pai de Rafael e os seus sócios nos seus devidos lugares, além de ter enganado todos eles, além de ter prejudicado tanta gente. Diz que ele prejudicou muito Sofia, pois se ele tivesse falado a verdade, Sofia poderia estar na suíte dela naquele momento e Lara poderia estar na sua mansão ou não, pois até o momento ele não sabe se foi um dos sócios que fez aquilo com ela. Bruno diz que reconhece que errou demais, mas mesmo assim ele insiste em pedir perdão. Antônio fala que, apesar de ter sido muito difícil ele aceitar o que ele fez, depois de pensar bastante, ele chegou à conclusão que não vale a pena cultivar aquele sentimento que estava dentro dele, pois se ele continuasse daquele jeito, ele iria estar cometendo o mesmo erro que ele. Antônio diz que Bruno está perdoado, mas avisa que não vai considerá-lo mais como um amigo. Bruno fala que o entende e diz que receber o perdão dele já é bem mais do que ele esperava depois de tudo que ele fez. Bruno pergunta como estão Marinha e Gabriela e em seguida pergunta se elas o perdoou. Antônio explica que Marinha e Gabriela nem mesmo sequer guardaram raiva dele. Bruno fala que é muito bom saber disso. Diz que sente saudade dos tempos do cantinho da laje. Conta que naquele tempo ele era muito feliz. Bruno fala que não queria ter cometido aqueles erros que ele cometeu, pois no final das contas ele acabou se igualando a Paulo Roberto e Pedro. Antônio diz que o que ele fez foi muito errado, mas mesmo assim ele não tem nada a ver com eles. Bruno fala para Antônio que ele lamenta muito Sofia estar pagando por algo que provavelmente ela não cometeu. Ele conta que na época ele acreditava que ela realmente era sócia de Paulo Roberto. Por isso tentou de todas as formas encontrar alguma coisa contra ela, mas nunca conseguiu. Antônio aproveita a oportunidade para saber se Bruno sabe de alguma coisa que possa ajudar Sofia. Bruno fala que já falou tudo o que sabia e fala que pelo que ele escutou das conversas de Pedro e Paulo Roberto, realmente não foi nenhum deles. Bruno diz para Antônio não descartar ninguém. Ele fala que pode ter sido Mão de Vaca, Angélica, já que nunca foi amiga nem de Lara e nem de Sofia, e até mesmo Andréia. Antônio fala que ele pode desconfiar de todo mundo, mas de Andréia não. Ele avisa que precisa ir embora e agradece Bruno pelos conselhos. Bruno fala que está muito feliz. Agradece Antônio pela visita e pela oportunidade de poder conversar com ele. Bruno diz que em breve ele vai para o lugar onde estão Vitor e Edson e pergunta se algum dia Antônio vai visitá-lo. Antônio fala que é claro que sim e vai saindo. Na hora em que Antônio abre a porta, chorando, Bruno o agradece mais uma vez. Antônio não resiste, volta e dá um forte abraço no amigo. Antes de Antônio sair, Bruno, mais uma vez, pede para ele o desculpar.
Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.